Meus irmãos, nós vamos trabalhar o texto de Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao 26. Eu vou dividir a exposição desse texto em 4 partes, ok? Então hoje eu vou falar sobre a introdução, o que está envolvendo aqui a necessidade que o Paulo teve de escrever essa carta de Gálatas, aos Gálatas. Hoje à noite quem pregaria seria a irmã Regina, mas como eu já disse para os irmãos, ela não está bem, então eu vou pregar também. Aí eu vou pregar o capítulo 5, do verso 16 ao 18. Na semana que vem, pela manhã, do verso 19 ao 21. E na outra semana, se eu não me engano, à noite, dos versos 22 ao 26. Então nós vamos passar um tempinho aí estudando o capítulo 5, do verso 16 ao 26 de Gálatas, ok? Então vamos à leitura aí, nesse primeiro momento, do capítulo 5, verso 16, que diz assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Deixa eu fazer uma pontuação aqui. Você percebe que quando você lê as obras da carne, então está no plural, são várias. Leitura de novo, verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como já os adverti antes, que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto, agora está diferente, está no singular. Então você já vai contabilizando aí mentalmente que tem uma diferença, né? Sobre o pecado tem uma questão de pluralidade. O fruto do Espírito está no singular. Verso 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há absolutamente lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Vamos orar? Assim mesmo como nós estamos, vamos orar. Nós te louvamos, Pai, pela Tua palavra. É por meio dela que o Senhor, Pai, nos corrige, nos exorta, nos edifica. Que o Senhor, Pai, nos conduza, Senhor, pela verdade do Evangelho. Que aquilo que nós não conseguimos compreender por meio do intelecto teológico, por meio da compreensão gramatical do texto, que Teu Espírito, Senhor, nos leve à compreensão no íntimo de cada um de nós, Pai. Nos conduza a essa verdade, para que possamos, Pai, de fato e de verdade, lutar contra as obras da carne, que somos nós mesmos, que está, Senhor, impregnado no íntimo da nossa natureza. E só pode ser vencido por meio do Evangelho, por meio do Espírito, que produz em nós o fruto da graça, o fruto que honra o Senhor e que nos torna mais dignos de ser chamados discípulos de Jesus. Nós oramos crendo que o Senhor pode nos levar à verdade, cada um na sua necessidade, e no coletivo como igreja, como congregação, cresçamos juntos para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então como eu já antecipei aqui, nesse primeiro momento eu vou fazer um panorama, não vou trabalhar o verso 16 ao 26 de uma forma expositiva agora, começo a fazer à noite, mas nós precisamos entender o motivo pelo qual o apóstolo Paulo ele teve necessidade de escrever essa carta aos Gálatas e fundamentalmente o texto que nós temos aqui lido com os irmãos. Muito bem, nós precisamos lembrar que lá em Atos, a partir do capítulo 13, Paulo ele empreende a sua primeira viagem missionária.
A primeira viagem missionária de Paulo, ela acontece na região que nós chamamos aqui, que é chamada de a região dos Gálatas. Se você não lembra, eu vou aqui mencionar, lá no capítulo 13 até o capítulo 14, o apóstolo Paulo, ele sai da cidade de Antioquia de Jerusalém, ao norte ali, né, de Israel, e vai para um lado da Europa, que hoje chamamos de Europa, que é a região dos Gálatas, a região sul do espaço geográfico ali. Ele vai para uma outra cidade que também chama Antioquia, há uma coincidência aí, né? Nesse caso, Antioquia da Psídia. Aí ele vai para uma cidade chamada Icônio, depois Palistra e Derbe. Essas cidades, lá no capítulo 13 e 14 de Atos, o texto vai nos informar que aquelas pessoas, aquela gente, recebeu o evangelho com muita alegria. O apóstolo Paulo, capitaneando aí, né, a equipe missionária, ele leva o evangelho e mostra a necessidade do arrependimento. E isso traz uma alegria para as pessoas que ouvem o evangelho. Elas são tiradas do paganismo, da promiscuidade, da idolatria. E até alguns judeus legalistas, eles entendem o evangelho. Depois que o apóstolo Paulo termina de trabalhar nesse campo missionário, ele volta, né, fazendo o itinerário contrário, passando por cada uma das cidades. E o texto diz que ele vai colocando em cada uma das cidades, nomeando pastores, mestres, para ensinar o evangelho para aquela gente. Então você já percebe que o papel da igreja não é apenas missionário no sentido de abrir igreja, de lançar o fundamento onde não há igreja, mas também a necessidade do ensino. Quando nós terminamos de ler o texto do capítulo 14, Paulo ele volta para a igreja missionária e ele dá o relatório de tudo o que aconteceu. E os irmãos da igreja de Antioquia, não lá da Psídia, né, de Gálatas, mas a outra Antioquia, os irmãos celebram, os irmãos ficam exultantes de alegria pelo sucesso, pela maneira em que Deus conduziu, o evangelho alcançou uma boa parte dos gentios. Só que quando a gente começa a ler o capítulo 15, onde tem o primeiro concílio de Jerusalém, o texto nos informa que alguns da igreja de Jerusalém foram para essas igrejas e começaram a ensinar que não bastava apenas receber Jesus como Senhor e Salvador, que a cruz não era suficiente para nos salvar dos nossos pecados e nos propiciar diante de Deus. Essa gente que saiu de Jerusalém, os legalistas, eles ensinaram que deveria sim receber Jesus, mas era necessário guardar o sábado, circuncidar-se, entre outros meandros da lei. Isso causou uma revolta, uma ira no Paulo, no Barnabé, que eles precisaram ir até a igreja de Jerusalém para resolver essa questão. Então o primeiro concílio, a primeira reunião de obreiros, a primeira assembleia da igreja foi para resolver a questão da salvação pela graça e não pela lei. Só que essa gente que foi até essas cidades semeou essas sementes malignas, perniciosas, e alguns irmãos que haviam recebido o evangelho de bom grado, olhando para Jesus, de forma exclusiva, unicamente para Jesus como Salvador, eles passaram também a guardar a lei, como se eles estivessem contribuindo para a salvação. Diante desse cenário, o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta, mostrando que há uma luta no interior de cada pessoa, do discípulo de Jesus, e essa luta ele trata como obras da carne e fruto do Espírito. Há duas naturezas lutando no interior de cada crente, e essa luta, ela se dá porque nós, em algum tempo, de forma desavisada, por conta de não compreender de fato, não dar atenção à exposição bíblica, que a salvação, ela depende de algum esforço nosso, e é natural do ser humano querer contribuir em alguma coisa com a salvação. E Paulo vai dizer que quando
um discípulo de Jesus, ele admite a possibilidade, estou dizendo admite, não estou dizendo nem que ele viva dessa maneira, que evidentemente alguns passam a viver, quando ele admite que ele precisa cumprir uma tabela religiosa para alcançar a salvação, de forma meritória, essa gana, esse empreendimento religioso, ele ao invés de nos transformar como discípulo de Cristo, ele faz o papel contrário, ele faz aparecer, ele fomenta, ele faz florescer algum tipo de carnalidade em nós. Nós começamos a entender que somos melhores do que os outros, porque cumprimos os ritos religiosos mais do que o outro. E quando nós estamos equivocadamente vivendo o evangelho da conquista, o evangelho da salvação por meio das obras, aparece a inveja, o ciúme, as dissensões. Por quê? Porque o outro não é como eu sou melhor do que o outro, então nós nos achamos no direito de nos levantar para corrigir esses desviados que não fazem nada. Então, em síntese, é isso que vai acontecer aqui. O que Paulo está tratando aqui com os Gálatas, ele começa inclusive essa carta num tom bem alto. As outras cartas, ele começa agradecendo: meus irmãos, estou com saudade de vocês, estou esperando a oportunidade de voltar à cidade tal, à cidade tal. Aqui não, ele começa lá em cima, como se tivesse já completamente irritado, dizendo: quem vos fascinou a abandonar o evangelho que eu ensinei e ir para um outro caminho que não é o evangelho? E aí lá no capítulo 1, verso 8, diz assim, ó: se vier um anjo e pregar o evangelho, que não é o que eu preguei, ele seja anátema, seja maldito. Então Paulo, ele está aqui, bastante irritado, porque os irmãos deram ouvido a uma doutrina que ao invés de melhorar o crente, piora. Por isso que no final da carta, o assunto aqui é as obras da carne em detrimento do fruto do Espírito, ok? Então vamos às nossas questões preliminares aqui. Ora, as obras da carne e o fruto do Espírito Santo, elas são adversários irreconciliáveis. É como se, de uma forma metafórica, como uma figura de linguagem, tivesse duas pessoas dentro de você. Algumas pessoas por aí, elas vão tentar explicar isso, vão tentar demonstrar essa luta que há. E aí eu não estou dizendo nem do crente, do crente é um pouquinho mais complexo. Há tipo um anjinho bom e um anjinho mau no ombro dando conselho. É mais ou menos como o mundo tenta explicar. Mas o que está acontecendo aqui? Dentro de cada um de nós, que já somos discípulos de Jesus, há uma luta interna, há uma tensão, um conflito, que ele não é um conflito sossegado, ele não é um conflito pacífico do diálogo, é uma luta feroz. Tanto que, nesse texto que nós lemos, e também em Romanos, o Paulo vai dizer que você sabe o que é o bem, mas você não faz o que é o bem. Você sabe o que é o mal e não quer fazer o mal, mas esse você faz rapidinho. E não é assim? Você diz assim: isso eu não faço. Ora, você não termina de elaborar a frase que você já fez. Agora, eu quero fazer isso é bom. Você não consegue fazer. Eu tento ilustrar isso de uma forma talvez aí um pouco hilária, um pouco cômica, mas eu acho que ela ajuda bastante. Imagine que depois aí do final do ano, nós exageramos bastante nas questões alimentares. Os manjares que nos apresentaram aí era de tal monta vistosa ao paladar e aos olhos, que nós comemos um pouquinho mais. Não é verdade? Então você decidiu que vai começar o ano e você vai fazer uma dieta rigorosa. Mas você sabe que não vai. Não é verdade? Você sabe que não vai. Aí, final de semana, depois do culto, você vai almoçar na casa de algum parente, aí coloca ali um bolo de chocolate, que foi a promessa que desencadeou tudo aquilo que você se propõe. Eu não vou comer doce bolo de chocolate. E quando você chega, você vê aquele bolo vistoso, bonito, maravilhoso, e você começa a discutir com você mesmo: não vou comer, eu já disse.
Não, ninguém está sabendo, é você que está discutindo com você. Eu já disse que eu não vou comer. Você começa a ficar com raiva de você e discutir com você mesmo. E ninguém sabe que você está discutindo. Aí você, eu já disse que eu não vou. Aí você começa a dar a volta ao redor da mesa, daqui a pouco você põe a mão na mesa. Aí suja o dedo sem querer. Aí quando você experimenta, acabou. Isso é um exemplo assim, infantil. Mas é assim. Eu não vou falar aquilo para aquela pessoa. Eu já disse que não vou falar. Ah, na primeira oportunidade você fala. Não é assim? Ah, eu não vou gastar mais do que o limite do cartão de crédito. Você sabe que vai. O fato de você estar argumentando é que você já sabe que vai transgredir a lei. Não é uma luta? Tanto que quando você consegue minimamente vencer as questões corriqueiras do bom senso, você quase faz um culto de ação de graça, porque conseguiu fazer o básico. Ah, legal, viu como eu sou bom? A gente dá quase um abraço existencial, eu sou ótimo. Não é assim? Porque, irmãos, é difícil que esse fruto do Espírito seja cultivado em nós. Mas as obras da carne, elas aparecem o tempo todo. Nós somos assim. E Paulo, é justamente sobre isso que ele vai dizer, que há um conflito entre de você para com você mesmo. Porque é como se tivesse dois sujeitos aí, de uma forma exageradamente teológica. É como se o Isaac e o Esaú estivessem dentro de você, duas nações brigando, um puxando o calcanhar do outro. E você sabe a surra que você leva com as obras da carne. Essa é a dificuldade. Então a obra da carne e o fruto do Espírito, elas estão relacionadas. E Paulo vai trabalhar essa questão mostrando o que é liberdade de fato. Liberdade, no contexto que o apóstolo Paulo vai trabalhar conosco, não é fazer o que eu quero. Liberdade não é dizer eu faço o que eu quero. Do ponto de vista e da matéria bíblica, liberdade é fazer o que você não quer, porque o seu verdadeiro eu, o seu íntimo, está corrompido, inclinado para o pecado. Então quando alguém diz assim, ó, a vida é minha e eu faço o que eu quero, eu sinto muito, mas você terá dias difíceis, porque se você fizer o que você quer, é muito provável que até o final dessa semana você tenha problemas seríssimos, porque você não pode fazer o que você quer. E você sabe disso. Então liberdade para Paulo é dizer aqui, eu quero, mas não vou fazer. Liberdade é dizer não para as obras da carne. Liberdade é ter uma autoridade do Espírito Santo, um poder imbuído pela graça, de você olhar no espelho, dentro dos seus olhos e dizer assim, eu quero, mas eu sou livre para dizer não para mim mesmo. Isso é liberdade. Então quando uma pessoa diz, a vida é minha e eu faço o que eu quero, há um ditador dentro de você. E esse ditador chamado pecado, esse ditador chamado carnalidade, esse ditador que é a herança do pecado de Adão, ele dá ordem e você submissamente, escravizado, você não tem condições de resisti-lo, porque ele ordena e você faz. Você ouve essa voz e faz o que faz, mesmo sabendo que vai dar errado, vai trazer problema. E você sabe que é assim. Isso ele chama de carnalidade, que vai dar resultado de obras da carne. Bom, então, já está fundamentado, colocado, estabelecido aqui, que de fato haverá essa luta. E quanto tempo dura essa luta? Desse lado da eternidade, essa luta, ela sempre vai aumentando para o discípulo de Jesus. Ela não será resolvida. Esse tipo de conflito, eles estão casados, e só haverá o estabelecimento do divórcio quando Jesus voltar e nos der um corpo transformado. Enquanto você viver desse lado da eternidade, haverá um conflito dessas duas personalidades, desses dois temperamentos. Temperamentos é uma palavra muito ruim aqui, mas desses dois sentimentos, essa luta de você para com você mesmo. E Paulo então vai dar aqui o caminho, vai estabelecer o meio de você triunfar sobre você mesmo, o meio de negar a
a carnalidade, a natureza pecaminosa, para que o fruto do Espírito vença, sufoque por inanição as obras da carne. E é por isso que no capítulo 1, aliás, no capítulo 5, verso 1, o apóstolo Paulo, já trabalhando essa ideia toda, ele diz assim, ó: foi para a liberdade que Cristo os libertou. Então você já sabe que liberdade aqui não é fazer o que você quer. Tem até uma música que se canta por aí, né, nos arraiais chamado gospel, que eu tenho dificuldade, né? É um mantra. Eu sou livre, livre, essa coisa toda, né? E fica naquela coisa lá. Só que eu fico me perguntando se quem está cantando sabe o que é liberdade. Porque quando nós vamos viver a vida de verdade, essa ideia de liberdade é a ideia de se comportar mal no trabalho. Foi Deus que me colocou aqui. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Aí se torna um funcionário preguiçoso, chega atrasado, fica... a convivência é ruim porque você acha que Deus abriu a porta, você vai ser a pessoa mais insuportável que existe. Não trabalha direito. E você sabe que tem gente que trabalha com você assim. É possível que você não saiba, mas é possível que você é assim. Você é um mau funcionário, é possível que eu seja um mau funcionário, porque a minha carnalidade me convenceu que foi Deus que abriu a porta e não ousa a se levantar contra o ungido de Deus. Muito bem, ungido de Deus, passa no RH, faça as contas que você está indo embora, porque é um mau funcionário. Então liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes, capítulo 5, verso 1. E não se deixe submeter novamente a um jugo da escravidão. Qual é o argumento de Paulo aqui, retomando aquilo que nós já trabalhamos inicialmente? Eles receberam o Evangelho que os tornaram livres para receber aquilo que Deus tem para dar a cada um daqueles que foi salvo. A cruz de Cristo nos torna livre. A cruz de Cristo, ela arrebenta, ela quebra as algemas da escravidão, da religiosidade. Só que eles, depois de livres, eles voltaram se oferecendo as mãos esticadas. Me prende de novo que eu quero observar esses ritos legais. E Paulo está dizendo, é um contrassenso. Vocês foram livres, Cristo te libertou, portanto, permaneçam assim. Por que se escravizar voluntariamente? É a turma que agora no começo do ano vai fazer 12 dias para ser um ano abençoado. Mas você não entendeu a vida. Você acha que 12 dias na igreja vai ter 12 anos de sucesso, de aventura? Você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu. Chega no meio do ano, o pessoal faz mais 6 meses. Basta ter 2 neurônios para saber que os 12 dias não deu certo. Tem que fazer mais um pouquinho para dar uma ajudinha para Deus lá, porque parece que não deu certo. Então, à medida que vai colocando ritos, daqui a pouco tem que ungir a água, daqui a pouco tem que comprar um objeto sagrado, daqui a pouco tem que ir de joelho para Israel, longinho, né? Daqui a pouco tem que isso, daqui a pouco aquilo, porque você vai agregando aquilo como se você conquistasse. Deus, por meio de Cristo, Ele te libertou. Por que agora você querer voluntariamente colocar um jugo que não é do Evangelho? Então nesse trecho do capítulo 5, 16 a 26, onde nós vamos trabalhar os 3 próximos encontros também, Paulo dá os detalhes sobre o que é o abuso e o que é o uso adequado da liberdade. O abuso da liberdade chama libertinagem, porque a liberdade, ela não é plena e nunca será. Liberdade tem o limite da responsabilidade. Por exemplo, imagine que você trouxe o seu filho para um culto como esse, e ele vai estar por aí. Então você vai dizer para ele, eu vou estar no culto, vou estar prestando atenção, participando do culto, essas atividades que nós já conhecemos. E você, meu filho, você pode ficar livre nas adjacências não, mas nos limites da igreja. Porque você sabe que tem um muro para lá, tem um muro para cá, no fundo não tem saída, não é? E ali tem, além do portão e um muro alto, tem pessoas vigiando. Então você sabe que a liberdade dele tem um limite.
porque se ele transgredir esse limite da liberdade, quando atravessar o portão, ele pode ser atropelado. Então, toda liberdade tem limite. Quando você usa a liberdade de forma exacerbada, de forma exagerada, sem responsabilidade, a liberdade, ela se torna em libertinagem. Percebe? Então, toda liberdade, ela tem os limites. Não tem liberdade plena. Isso é uma utopia, isso é uma mentira. Não há liberdade. Você diz assim: eu sou livre para fazer o que eu quero. Ora, se te der uma dor de barriga aqui, pronto, acabou a sua liberdade. A natureza te chamou, acabou a sua liberdade. Você não faz o que quer. Não tem liberdade plena. Existem limites da liberdade. E a liberdade, ela exige responsabilidade. Uma pessoa que não é responsável para usar os limites da liberdade, ela se torna uma libertina, porque ela abusa daquilo que lhe foi dado. Percebe? É justamente isso. Paulo vai trabalhar aqui o que é o abuso e o que é o uso adequado da liberdade. A libertinagem ou a liberdade abusada, ela é uma desculpa para dar ocasião às obras da carne. É um pretexto para você demonstrar que quem está dominando dentro de você, o que está dominando dentro de mim, é a carnalidade. Então, eu tenho liberdade. Porque eu tenho liberdade, eu vou dizer para você o que eu estou pensando. Eu sou livre, isso é carnalidade. Porque se o evangelho, a salvação é conquistado por obras, eu já cumpri as obras. Então eu tenho mais autoridade do que você. Aliás, eu tenho autoridade. Porque você não vem na escola dominical, então eu sou mais santo que você. Você não vem no culto de quinta, culto de ceia, então você faltou umas 3 ceias aí. Então você não tem vindo, então você me ouça, porque eu tenho mais legalidade do que você. Isso não é liberdade, isso é obra da carne, porque eu estou jogando na sua cara, porque você não é como eu estou num patamar de santidade que você não está. Paulo está dizendo que isso aqui é um abuso de liberdade, para ferir o outro, porque você já conseguiu um estágio em que você se tornou aí um ser canonizado. Com isso tudo, eu não estou dizendo que você não tem que ir para a escola dominical. Com isso, não estou dizendo que você não tem que participar da ceia. Aliás, eu até acho que a frequência nossa aqui em ceia, ela é muito risível. Alguns perderam o temor de participar da ceia. Eu lembro, na minha infância, a ceia era marcada no calendário. O dia de ceia era um sagrado, não no sentido de conquista, mas era um dia de celebração. E eu vejo que muitos de nós aqui estão perdendo esse temor, aproveitando para dar essa cutucada, né? Aproveitando para demonstrar que aos poucos, quando vai se abrindo concessões, daqui a pouco, aquilo que é sacro se torna corriqueiro. Aquilo que é importante vai se tornando uma coisa qualquer. Esse evento de ceia aqui é um evento importante. Bom, dado aí, né, meu desabafo, vamos continuar, né? Dado o recado aí. Então o Paulo está mostrando aqui que algumas pessoas se acham no direito de corrigir. E quando você dá ocasião à carne, vai aparecer essa lista aqui de obras da carne: a imoralidade, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria. Porque o que está dominando são as obras da carne. E aí, então Paulo, usando dessa questão de obras da carne, a liberdade, aqui no capítulo 5, verso 13 e 14, né? A gente está introduzindo para depois trabalhar a partir do verso 16. Olha o que ele diz, verso 13 e 14: irmãos, é interessante, né? Mais uma vez aqui, essas palavrinhas, elas são muito eloquentes. Quando Paulo, ele insere, ou ele começa uma frase com uma palavra como essa, você percebe a seriedade. Irmãos, me ouça o que eu estou falando. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas se usam a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Nós não temos condições aqui agora, mas eu preciso pelo menos pontuar. Quando nós falamos de carne aqui, carne não é o tecido, não é o corpo. A palavra carne aqui, a ideia de carnalidade, é a natureza pecaminosa. Não é a ideia do corpo amaldiçoado, o corpo endemonizado, a ideia de que o corpo não vale nada e o espírito vale tudo. Não é isso. A ideia de carne é o homem todo. A ideia de carne é a natureza que domina.
E amor aqui não é sentimento, é atitude. Percebe? Irmãos, se eu esperar a minha emoção para amar, vocês estão perdidos. Porque tem dia que eu não quero amar ninguém, irmãos. Amor na Bíblia não é o sentimento como eu amo, não é isso. Amor é atitude independente de sentimento. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Imagine Deus falando romanticamente: como eu amo vocês. Não é isso. Deus não sofre de paixão. Amor é atitude. Ainda que Deus irado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No verso 17 ele fala sobre a ira. Então você pode amar alguém mesmo estando irado, porque não depende de emoção, é tomar uma atitude independente do sentimento, é em busca do bem do outro independente do teu sentimento. Amor é atitude. É mais ou menos assim. Vamos imaginar que num dado momento nas relações sociais eu estivesse aqui, né, profundamente angustiado, irado com alguns de vocês ou vocês comigo. Mas você sabe que eu estou precisando de uma cesta básica. Naquele momento você quer que eu morra de fome, você quer me matar, não é assim? Mas você fala assim, ó, para eu não matar ele, vai lá, Márcio, pega a cesta básica e entrega para ele. O que você está fazendo? Você está amando mesmo querendo matar, percebe? Amor não é sentimento, amor é atitude. Amor não depende do sentimento que você tem. Amor bíblico é isso. Assim, eu não estou sentindo de amar. Amor não é sentimento, é atitude. É ir em busca dele independente do que eu estou sentindo. Então você tem essa questão da carnalidade aqui, que é a natureza. Mesmo a minha natureza querendo fazer isso, servir um ao outro em amor. Por isso que os esforços para agradar a Deus com a prática da lei, ela resulta somente em comportamento pecaminoso. Você não pode conquistar Deus. Aliás, nós lemos aqui: ó, profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. Quem foi que primeiro o aconselhou? Foi você que lá na eternidade chamou-se: Deus, vem cá, eu vou te ensinar como é que cria o mundo. Eu vou te ensinar, faz um paraíso lá, e aí coloca Adão e Eva, aí eles vão pecar, tá bom, Deus? Aí salva essa gente que pecou por meio da cruz. Ele falou: olha que plano legal. Foi você? Não foi você. Quem foi o conselheiro de Deus? Não foi você. Por isso que Paulo, no texto da doxologia que nós lemos aqui, ele diz assim: porque dele e por ele são todas as coisas. Quando falta argumento, ele pontua e fala: amém. Amém é o quê? Não tem mais o que dizer. Então, quando nós queremos conquistar Deus por meio das obras, essas obras mostram quem nós verdadeiramente somos. Então, o uso correto da liberdade é servir um ao outro em amor. Capítulo 5, verso 13. E aí, a eloquência do texto todo que nós vamos estudar, ela tem ocasião, ela se desdobra no verso 15. Olha o que o verso 15 diz: mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então, o que nós vamos estudar, ela dá ocasião. Nós temos a matéria do que vamos estudar, é claro que todo o contexto, mas esse texto do verso 15, ela dá a ocasião da obra da carne para demonstrar o fruto do Espírito. O que está acontecendo aqui? Olha, o que está em voga, o que está explícito, o que está demonstrado aqui por Paulo, é que quando nós queremos disputar com o outro acerca das obras, nós nos comportamos como animais que brigam um com o outro, para demonstrar quem é melhor do que o outro. É a briga por cargo, é a briga por ser mais santo do que o outro, é a briga por isso, por aquilo outro. Tem briga até para quem dá oferta maior, uma carnalidade. Não tem isso, Ananias e Safira? Um sujeito lá, o Barnabé, deu uma oferta, falou assim: o quê? Não admito que você dá mais do que eu. Ele foi vender um terreno e mentiu para todo mundo. Carnalidade. Quem diz que há uma disputa aqui? Não tem disputa. Então, esse verso 15, a palavra aí que aparece como morder e devorar, o que está em cena aqui é a ideia de uma alcateia. A alcateia é um coletivo de animal selvagem, de lobo, de animal selvagem, de cães. É a ideia de uma alcateia que vai brigar com a outra, de animais selvagens, que quando ele vê o outro grupo, ele precipita na garganta do outro para matar. A ideia o que Paulo está dizendo é que nessa igreja
essa região dos Gálatas, quando houve a intromissão dos falsos, eles receberam essa mensagem, ao invés de promover uma mutualidade em amor, eles passaram a disputar. E eles, por meio da disputa, se tornaram como grupos de animais que avançam no pescoço um do outro. É o que está escrito aqui, ó. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, todo mundo vai ser destruído. Mutualidade. Então, a figura que Paulo usa é da alcateia, precipitando-se uns na garganta do outro. É uma desordem mútua, é uma destruição mútua. Que o mundo queira destruir a igreja, isso não é novidade, mas que a igreja se destrua por conta disso, isso tem que ser corrigido. Que Satanás invista contra a igreja, não é novidade. Que o mundanismo, que o pecado se levante contra a igreja, isso é matéria dada para vigilância. Mas a igreja disputar, isso são alcateias, grupos disputando um com o outro. E quem vai ser destruído? Ambos. É o que ele está dizendo aqui. E dessa ideia de uma alcateia de animais selvagens, é que tudo começa com o rosnares. Sabe? O cachorro quando rosna, começa assim. Primeiro rosna, né? Depois de rosnar, você tem rumores insinuadores. A ideia de rumor insinuador é começar a fofoquinha. Primeiro a gente rosna, depois a gente fofoca para o outro. E é claro que na fofoca, nós somos os arautos da justiça, o outro não. Eu sei o que é isso, e você sabe o que é isso. Porque nós somos vítimas, e somos aqueles também que atacam. Não há ninguém aqui que nunca passou por isso. Essa é a eloquência do texto, que ela vai demonstrando que nós somos assim. Então, primeiro rosna, mostra os dentes, depois começa com rumores de insinuação, avança para pequenas mordidas e termina com dilaceração total. Não é assim? É assim, irmãos. É porque a gente sabe que é, e é porque está escrito. Então, uma igreja que não se preocupa com isso, ela está perdendo a completude do evangelho. Uma igreja que não discute essas questões, ela tem as portas abertas para que isso ocorra. É por isso que o Espírito de Deus traz esses assuntos, para que de tempo em tempo seja discutido, para que a gente não caia nessa esparrela de Satanás e da carnalidade. Então, com esses rosnares, rumores insinuadores, ela avança para pequenas mordidas e termina com a dilaceração total. A igreja, ela se divide. Lembra da igreja de Corinto? Você lê no capítulo 3, que um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de João, outro era, eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo. Igreja dividida. Tanto que quando o apóstolo Paulo vai tratar da ceia, lá no capítulo 11, ele diz o quê? Para examinar a si mesmo. E qual é o exame que você tem que fazer? Se você pertence a um grupo em detrimento do outro, você não deve participar da ceia. A igreja é uma igreja dividida. Então ele dá a hora. Examine o homem a si mesmo, depois beba. Qual é o problema da igreja? A divisão. Irmãos, de forma honesta, se não fosse a graça, nós já teríamos morrido, como Paulo diz. Porque a gente participa da ceia dizendo que é daquele grupo e não do outro. É assim, não é? Então, o que nós estamos vendo aqui é que primeiro a igreja se divide. Depois, quando ela é dividida, os grupos que dividiu, elas começam a atacar a reputação do outro, destruindo a reputação do outro. Não é assim? É, claro que é. Está escrito. E depois que ela ataca a reputação um do outro, aqueles que dentro da igreja são incrédulos, eles abandonam o lugar do culto, enojados, e com o coração cheio de ódio, começa a falar mal da igreja aqui, ou daqui, em qualquer outro lugar. Não é assim? Isso não é exclusividade nossa. Isso é igreja, é ser humano, que não entendeu o que é graça, e começa a se comportar como se a salvação dependesse dele. E depois, eles começam a denigrir a igreja aí fora. Percebe o movimento?
O movimento de ataque não é de fora para dentro. De fora para dentro, a gente expulsa Satanás. Em nome de Jesus. A gente disciplina. Você que fez isso está disciplinado. Mas o problema é que quando começa de dentro para fora, a igreja vai perdendo o seu poder de ação. E não há mais nada a fazer a não ser constatar que o sal está sendo pisado. Porque, como já foi dito, a igreja é o único exército que mata os seus próprios soldados. Nós deveríamos agora nos lançar aqui e começar a chorar desesperados. Cada um de nós. E a ideia de dilaceração é a ideia de que aquela figura que Jesus usa no capítulo 10 de João. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Irmãos, ladrão não é o diabo. Não tem uma palavra do diabo lá. E eu não sou advogado do diabo. Mas o texto não fala do diabo. O ladrão ali é o mal religioso, que usa a plataforma, a estrutura religiosa, seja ela qual for, para ganhar dinheiro e fama. Então o ladrão vem para roubar, matar e destruir. A ideia de destruição é a ideia de dilaceração. O lobo, a alcateia, quando avança na nossa presa, ele não tem a intenção de matar a sua fome. Não, tem a ideia de destruir. Pega as partes melhores e deixa o resto. Me ocorreu aqui agora, o que ocorreu uma certa ocasião, onde meu pai mora. Nós tínhamos lá um casal de pavão. Pavão muito bonito, né? Pavão. A fêmea era branca, bem bonitona. E o macho, ele era aquele verde, né? Cintilante, azul. E quando ele abria assim, a coisa maravilhosa. Os irmãos têm a ideia, né? Sabe o que é. Só que aí a gente também arrumou um cachorro, o Leão. O Leão é um policial grandão assim, né? Hoje ele tá educado, entre aspas, né? Dentro dos limites da caninas ele está educado. Mas quando o Leão chegou, ele, na sua infância canina, ele assustava com aquilo. Ele foi ganhando corpo. E num dia de manhã, a minha mãe, quando ela levantou, ela viu o pavão deitado. Só que estava morto. Só que ele não estava com a cabeça dilacerada, nada. O leão pegou ele por baixo assim e arrancou todas as vísceras dele e deixou ele lá. Só comeu, né, as partes que interessavam. É isso que está dizendo. O ladrão que rouba, mata e destrói, ele não está preocupado com a dor que sente, porque ele não mata pela vitalidade, ele mata causando dor. Ele só pega por baixo, puxa e deixa agonizando. A figura que Paulo diz, usa essa daqui. Nós nos dilaceramos e ainda nos colocamos como pessoas justas, observando o sofrimento do outro que está sendo dilacerado. Então você percebe a gravidade dessa coisa aqui, quando nós perdemos de vista essa ideia de obras da carne, ou pelo menos não consideramos. Então isso vai acontecendo o quê? Cada um de nós vai perdendo a fortaleza da alma, vai perdendo o vigor. Alguns de nós perdem a saúde. E você sabe quantos irmãos doentes mentalmente, emocionalmente? Quantos irmãos somatizam o problema emocional por conta das nossas disputas da carnalidade? Então, a fortaleza da alma, a saúde, o caráter é colocado em prova. Além disso tudo, os recursos financeiros. Nós perdemos também recursos financeiros. Tudo isso está na conta da nossa briga. Tudo é consumido pelas contendas por conta das obras. É o que está acontecendo nessa igreja aqui. A disputa é contrária ao mandamento do amor do verso 14. No verso 14 o texto diz assim: olha, vocês precisam amar ao Senhor, amar um ao outro, e não ficar disputando quem é mais santo, quem faz o quê. Chega um momento na carta que tem a prática da circuncisão. Os irmãos sabem que o rito judaico da circuncisão era que o menino, numa data específica, fazia ali uma operaçãozinha, como se fosse uma operação de fimose, né? Fazia um corte no prepúcio da pelezinha lá, né? Para poder, era a marca da aliança. Tem toda uma questão de higiene também no Antigo Testamento, mas era uma marca da aliança. Então Paulo está dizendo assim, ó, você quer ser santo mesmo, irmãos de Gálatas? Ao invés de fazer só um cortezinho, corta logo. Está escrito aqui.
Nossa, pastor, é que a gente não está acostumado com a eloquência do texto. A gente lê a Bíblia de forma romântica, a gente não lê com seriedade. Mas Paulo, ele tá tão irado, fala assim, ó, você quer ser santo mesmo? Você quer ser melhor que todo mundo? Não faz um cortezinho não, arranca. Aí você vai no meio da coisa e fala assim, eu sou mais santo do que você. Fala, não, isso não. Mas você não quer ser santo? Então faça a coisa do jeito que você acha que deve ser, ué. Então isso tudo, essa disputa, ela é contrária ao mandamento do amor. A maneira de cumprir toda a lei é amando uns aos outros. Como eu já disse aqui, não quer dizer que você vai estar simpático a todo mundo a toda hora, não é isso. O amor evangélico, bíblico, é o amor da atitude, é a ideia da liberdade, dizer o quê? Eu sinto isso, mas não vou fazer isso. Eu sinto isso, mas vou fazer aquilo. É uma luta, irmãos. Lutar contra nós dói. Lutar contra nós é uma pisa que a gente toma de nós mesmos, né? Isso. Não é assim? É uma luta. O que está em voga aqui é a ética do amor contra a ética da selva. A ética do amor, ele vai chamar de fruto do Espírito. A ética da selva, ele vai dizer que são as obras da carne. Quais são lutas, cismas, disputas, orgulho, inveja, egoísmo. Tudo isso domina o coração do crente, ele chama de obras da carne. E eu nem li tudo aqui, eu fui colocando aí a revelia, o que foi vindo na cabeça aqui. E talvez fale assim, não, eu não luto, eu não causo cisma, eu não disputo. Mas alguma coisinha que eu e você, nós temos. Pode ser que você não tenha tudo na totalidade, mas você tem um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, eu também. Talvez você acerta mais num detalhe, ou num aspecto, do que eu. Mas eu acerto mais no outro que você. Então, na média, todos nós dependemos da graça, irmãos. Todos nós. Essa história toda, como já foi discutida na história da igreja, esse texto, alguém disse que essa luta é semelhante à história de duas serpentes que começam a devorar-se uma a outra pela cauda. Olha que coisa maravilhosa, né? Na interpretação, imagine duas serpentes. Ora, já fazer ilustração como serpente já não é uma coisa boa, né? Mas enfim, sobretudo para alguns, da natureza da cobra, da serpente. Mas a dinâmica é: a serpente começa a engolir outro pela cauda, achando que está vencendo, mas em contrapartida a outra está vencendo, comendo ela pela cauda também. Então, o que Paulo, aliás, o que se percebe, o que se ilustra na história da igreja é o quê? É a história de duas serpentes. Uma começa a devorar a outra pela cauda, e cada uma se vangloria porque está engolindo a outra, quando na verdade ambas estão sendo engolidas, e há a mutualidade da destruição. Um homem chamado John Gill, ele diz assim, ó: se os lobos e os cães espantam as ovelhas, isso não é de se estranhar, mas as ovelhas se afligirem mutuamente é desnatural. O apóstolo não está falando sobre lobos vorazes que entram no meio do rebanho sem poupá-los, mas ele está dizendo que o próprio rebanho está fazendo o papel de lobos e de cães, uns contra os outros. Portanto, irmãos, esse é um assunto que tem que estar na pauta da igreja, de tempo em tempo, porque nós somos assim. A Bíblia diz que nós somos assim, e eu não tenho como dizer não, eu não tenho como ir contra, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela diz que eu sou assim, e se eu sou assim, eu tenho que buscar a cura, o antídoto, o remédio, e o remédio não é outro senão o Evangelho da graça, o sangue de Jesus, do Cordeiro morto, que nos traz cura para a alma, para o corpo e para a eternidade, para todos aqueles que se arrependem dos seus pecados. Partindo aí para a conclusão, o que nós devemos concluir preliminarmente é que qualquer pessoa que deposita a sua esperança de salvação nas obras deve saber que Deus exige perfeição. Então, se você acha que conquista Deus por pertencer a uma comunidade, se você acha que conquista Deus por conta do seu dízimo, da sua oração, da sua oferta, da sua cesta básica,
Tudo isso tem seu valor prático. A fé sem obras é morta, tem seu valor. Mas você só faz isso porque já foi conquistado por Deus. É aquela história, né? De que, imagine que você está nessa igreja por 10, 20 anos. E de repente Deus te abençoou e você compra uma casa a 200 quilômetros daqui. Aí você procura o pastor, diz assim: pastor, Deus me abençoou e eu vou morar a 200 quilômetros. E aí o pastor diz assim: só que você não vai sair daqui não, você vai ficar aqui debaixo da minha autoridade. Você sai daqui, senão você vai ser amaldiçoado. Você acha que é difícil isso acontecer? Quando isso acontece, evidentemente que a liderança não está pensando no seu bem-estar, na viagem, 200 quilômetros, na gasolina, no pneu que vai gastar, na possibilidade de acidente, no trajeto. Você vai acordar de madrugada, tem que vir 200 quilômetros, voltar 200 quilômetros. Fala assim: só sai daqui se Deus disser que você tem que sair. Irmãos, se você não governar a sua vida, alguém vai governar para você. Não vai ser do jeito que você quer, do jeito que Ele quer. Percebe? A salvação não está aqui. É bom que você fique, mas você tem juízo, maturidade, para saber onde você quer trabalhar para a glória do Senhor. O dia que alguém te prender, isso não é evangelho. Você não foi chamado para ser preso. Você está porque quer ficar. Se não quer ficar, Deus abençoe. Outros virão para trabalhar. Vai servir em outro lugar. No tempo oportuno, você pode voltar. Que há trabalho pronto para todos que querem trabalhar. Mas não se deixe prender. Então você percebe que Deus exige perfeição. Então se você acha que é perfeito num ponto da lei, mas não é nos outros, você tropeçou. É efeito dominó. Se você quer ser perfeito, tem que ser perfeito como Deus. Logo está excluído a ideia de conquista de Deus, porque Deus é perfeito e você não é. Então o que eles querem aqui, nesse assunto aos Gálatas, é mostrar que são perfeitos num ponto da lei. Mas Deus exige perfeição completa. É por isso que Jesus morreu na cruz. Você não podia pagar o seu pecado. Você é justificado por um único homem perfeito, Jesus Cristo, Filho de Deus. A bênção da liberdade, ela pode ser transformada em licenciosidade maldita. Por isso que, quando nós decidimos, por questões doutrinárias, por questões logísticas, como essa que eu já disse, né, de distância, por questões de não adaptação, sai de uma igreja por outra, e quando aquele grupo quer te prender, irmãos, aí sim é hora de você sair, porque o Evangelho te dá oportunidade de você pensar e arrazoar sobre a sua vida. Não se deixe prender, irmãos, pelo amor de Deus, foi para a liberdade. Se você está vendo que aquele lugar não ensina Jesus Cristo, não tem doutrina, você já foi convencido pelo Espírito de Deus a não ficar ali, você está com medo do quê? Rompa as cadeias do inferno, vá servir ao Senhor com alegria, celebrando pela salvação. O nosso Senhor é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ora, e se você está num lugar em que abusa da liberdade, você está num lugar em que não ensina doutrina bíblica, escapa-te pela tua vida, olhe para o Senhor, busque a salvação, que os lobos uivem, que os maldosos fofoquem, mas o importante é que o remédio da graça invada cada um de nós e nos liberte para a liberdade que Cristo nos chamou. É irônico que esses crentes legalistas de Gálatas, seduzidos pela prática da lei, eles acabam caindo num comportamento ostensivo de uns contra os outros, contradizendo o que a lei diz. A lei não diz, ame o outro, então em nome da lei, eles estão se devorando. Percebe? Porque nós não temos condições de cumprir toda a lei. Você cumpre 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, não cumpriu o terceiro, é um efeito dominó, porque Deus exige perfeição. O próprio Pedro, ele criticou essa questão. Lá no capítulo 15 de Atos, é o Pedro, o judeu que amava os ritos da lei. Olha o que ele disse no capítulo 15, do 8 ao 11. Ele dá a opinião dele na reunião, no concílio, diz assim: depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles, né? As pessoas da reunião, do concílio. Irmãos,
vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para que os gentios ouvissem de meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. O que ele está falando aqui é que lá no capítulo 10, ele foi na casa de um homem chamado Cornélio e pregou o evangelho. Ele falou assim, ó, eu fui na casa de um gentio e preguei lá. Deus, que conhece os corações, demonstrou que aceitou aquela gente, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele, Deus, não fez distinção alguma entre nós e os gentios, visto que purificou os seus corações pela fé. Então, por que agora, irmãos, vocês estão querendo tentar a Deus, impondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? Está dizendo, gente, nem eu que sou judeu, o Pedro falando, eu consigo guardar tudo, a lei. Imagina essa gente, para que colocar esse peso? De modo nenhum. Creiamos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, assim também como eles são. Então o antídoto contra a nossa carnalidade, o antídoto contra as obras da carne de cada um de nós, é andar no Espírito. As obras da carne e o fruto do Espírito, elas são excludentes, e elas são mortas por inanição, falta de alimento. Como é que você diminui o raio de ação da obra da carne? Não dando alimento para ela. Alguém ilustrou mais ou menos assim, imagina que você tem dois animais de briga, dois cachorros, o A e o B, e vai para a briga, para a rinha, para a disputa. Aquele que você quer que ganhe, você dá mais comida. Aquele que você quer que perca, você dá menos comida durante a semana. As apostas são feitas assim, né? Você acha que vai apostar para ganhar. Quem vai ganhar já sabe quem se alimentou melhor durante a semana. Você quer que o cachorro A ganhe, dá mais comida para ele, e o outro dá menos. É assim que se ilustra. Quem que vai vencer essa luta? Aquele que você se alimentar mais, aquele que você vier ouvir uma boa palavra, ouvir um confronto, aquele que você alimentar em oração, aquele que você se propõe a edificar na unidade da comunhão. Mas se você nutre a individualidade, a falta de serviço, o amor, essas coisas todas, o que vai vencer no confronto, evidentemente, é o que está mais alimentado. Liberdade de fato é estar disposto a fazer o que a lei não condena. Isso é liberdade. A lei condena o adultério? Sim. Então eu tenho liberdade para não fazer. Percebe? O que a lei condena? Tudo aquilo que é contrário a ela. O resto você pode fazer. Escravidão é viver realizando as obras da carne. As exigências da lei não podem ser cumpridas mediante um ou outro requisito. Elas devem ser satisfeitas plenamente. E só Jesus pode fazer isso por você. E por fim, o caminho da guarda da lei é um caminho de escravidão. Porque é um peso, você não vai conseguir. É uma escravidão. Não é um caminho apropriado para aqueles que Cristo libertou. Diante disso, meus irmãos, eu queria convidá-los a tomar os elementos que você na entrada pegou, que são os elementos que simbolizam o dia da nossa liberdade. São os elementos que foram tomados pelo Senhor, e depois Ele mesmo, na noite em que foi traído, Ele tomou do cálice do pão e disse para tomar dele. Interessante que, quando Paulo cita essa fala de Jesus na última ceia, a palavra que está ali, na noite em que foi traído, não é a noite que foi traído, ali o texto, mas é na noite em que estava sendo traído. A ideia de que Jesus sabia que estava sendo traído. Jesus sabia que havia um plano para matá-lo, para sequestrá-lo, para arrancá-lo, assaltá-lo daquele lugar e matá-lo. Mas por amor a mim e a você, sabendo que nós não temos condições de ser salvo pela lei, Ele não sabotou o plano do maligno. Ele não rasgou o plano, não rasgou a agenda de Satanás, que tutoriava o Judas. Ele deixou o plano seguir. Porque na demonstração, porque no plano da malignidade do Judas estava a nossa salvação. Ali ele estava demonstrando que
As cerimônias da lei estavam sendo cumpridas em Jesus. E por isso que Ele instruiu que todas as vezes que nos reuníssemos, tomássemos do pão, que é o símbolo da sua carne rasgada por nós, e do sangue, que é o símbolo da nova aliança. Assim como nós somos escravizados pelo pecado. A carne é ditadora, ela tem uma voz autoritária na nossa consciência. A carnalidade, ela determina o que você faz, e a mim também. E nós, como escravos do pecado, nos sucumbimos a muitas derrotas. Mas hoje nós temos a condição de olhar para o Espírito mais uma vez e dizer que precisamos do Espírito de Deus para vencer essa natureza que nos domina, essa natureza que é ditadora. É por isso que somos instruídos, numa manhã como essa, a tomar do pão e lembrar do sacrifício de Jesus, e todos tomar em lembrança do que foi realizado na cruz. Lá no Éden, o Adão estendeu a mão junto com a Eva e tomou do fruto e nos condenou. Mas agora você é convidado para estender a mão e tomar do pão que simboliza a liberdade e juntos participar. Portanto, tome do pão junto comigo e do cálice e beba para a liberdade. Anuncie para o mundo que somos livres em Cristo Jesus, que a lei agora não nos prende mais, porque somos livres pela cruz de Cristo. Tome do pão e junto comigo participe da ceia nesse momento. E depois de encerrar, tomou o cálice da nova aliança para celebrar a liberdade que temos em Cristo. Doce nome de Jesus, doce nome de Jesus que nos libertou. Deus bondoso, Deus maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Cordeiro de Deus, Pão da vida, Luz do mundo, Amigo fiel, Salvador onipotente, Redentor, misericordioso, justo, santo é o nosso Jesus. Se alegre com a liberdade que Ele nos libertou. Se alegre com a liberdade para a vida eterna. Não se deixe prender pela carnalidade dos seus vícios. Não se deixe prender pela religiosidade, das cordas dos maquiavélicos da fé, que querem apenas se vangloriar pelo número das ovelhas que compõem o rebanho, e não pela alegria da salvação. Viva na liberdade que Cristo te libertou. Desfrute da liberdade que Cristo te libertou. Celebre a vida com Jesus. Aproveite a vida com Jesus. Somos livres do Senhor. Por isso podemos tomar do pão e do cálice para anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E fazemos com alegria e gratidão em obediência ao mandamento do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Fiquemos em pé.